Boa tarde, professor Luiz. Então, mais uma vez, estamos nós aqui nesse vídeo dessa semana. Então, o senhor pediu para fazer um resumo dos verbos e classificadores. Então, o senhor começou falando que em Libras existem 3 categorias de verbos. Existem os verbos que não concordam nem com o sujeito, nem com o objeto, nem com a pessoa. Então, o senhor deu o exemplo do caso do verbo conhecer, que você faz aqui em você mesmo, não precisa estar fazendo em ninguém. O verbo conhecer, ou você conhece, ou você não conhece. Tem também o verbo trabalhar, da mesma forma. O verbo ter e não ter. E o verbo começar. Okay? Segunda categoria são os verbos que concordam com o sujeito. Pelo que eu entendi, é como se os verbos dessa categoria precisam ter um diálogo com a outra pessoa, com o sujeito, com alguém, com ele, com ela, com esse ou com aquele, para que tenham sentido. Então, o primeiro aqui é o verbo dar. Então, eu dou para ele me dá. Eu dou para ela me dá. Então, tem que haver essa troca. No verbo dar acontece isso. O verbo ensinar, da mesma forma. Eu ensino para você, você me ensina, a gente troca esse conhecimento. E aí, só aproveitando esse gancho, então, quando você não está aprendendo, então esse ensino está passando, você está passando direto, você não está conseguindo aprender. Isso daí. O verbo ajudar, né? Eu ajudo você, eu ajudo ela, eu ajudo ele. Por favor, ajude ela. Então você faz essa troca, me ajude. Você faz essa troca, esse diálogo. Ok? O verbo ninar. O sinal para bebê é esse daqui. Né? E aí o verbo ninar, você vai estar com a criança aqui e você vai estar ninando. O que é interessante desse aspecto que o senhor frisou no vídeo é que você tem que pensar que de fato aqui tem um bebê e você está ninando ele, você tem que ter cuidado para não apertar a cabeça dele, não esmagar a cabeça dele, deixar o espaço aqui como se realmente esse bebê estivesse aqui. Ok? Estou olhando aqui só para eu não me entender. E tem aí a terceira categoria, que são, nesse caso, o concorda com o sujeito, com o objeto e com a pessoa. É a terceira categoria. Nessa terceira categoria nós temos o verbo colocar. E aí a pergunta que deve ser feita para que seja construída esse entendimento é colocar o quê? Então, se for para colocar um copo, por exemplo, que o senhor deu um exemplo aqui. Então, primeiro você define, você colocar onde? Na prateleira. Então, você define que você tem uma prateleira e aí você tem o copo, você faz o sinal de copo. Mas aí você vai trocar esse sinal de copo e vai usar o classificador de copo, que é a maneira como que você se comporta em relação ao copo. Você vai pegar o copo e vai colocar na prateleira. Se for um livro também, para colocar na prateleira, você tem a prateleira e aí o classificador para livro é isso aqui. Um livro mais grosso, um livro mais fininho, mais médio. Então esse é o classificador para livro. Um livro muito grosso, muito grande, né? Então você vai pegar esse livro e vai colocar na prateleira. Você tem uma mesa aqui e aí você deseja colocar uma bandeja na mesa. Então você tem a mesa, você tem a bandeja e aí você vai para o classificador de bandeja. Que é como se você age com esse objeto e coloca na mesa. Ok? Já foi tudo isso daqui. Aprender. Então tem uma outra forma, pra falar a verdade, eu não sei se os verbos que concordam com o sujeito, com a pessoa e com o objeto acabam por aí. Mas tem uma continuação dos verbos aqui, que aí o senhor me fala se tem a ver com essa terceira categoria, que concorda com o objeto, com o sujeito, com a pessoa. Então tem o verbo aprender, que é aquele verbo em S, né, que você faz aqui, aprender. E tem o verbo aprender de memorizar, que você traz de fora e coloca na sua cabeça, mas com sentido mais de
memorizar. Agora, nós vamos transferir os olhos para as pontas dos dedos. Então, nesse caso, eu estou olhando. Então, olhando para você, olhando para ela, olhando para ele, olhando para baixo, olhando para cima. Estou olhando. E aí tem alguém olhando para mim. Então, aqui, as duas pessoas estão se olhando. Ou então, uma pessoa está se movimentando e você está observando. Então, você está olhando, no caso. Se esse olhar for em cima de um tripé, você tem esse olhar em cima de um tripé, então aí já passa a ser o sinal de vigiar. Se você inverte, é procurar, procurando alguma coisa, um caderno, um lápis, ok? Papel, então o sinal para papel é esse daqui, papel. Então você tem um papel e aí você está olhando esse papel, então você está lendo. Se for uma leitura mais minuciosa, mais detalhada, então você vai estar lendo linha por linha, ok? E o sinal para observar é a mão em 4, o dedo indicador no nariz. Observar. Sinal de estudar. Estudar. Estudar muito, aí você vai colocar uma intensidade maior e com a expressão facial. Então, estudar muito. E o sinal de intérprete, né? Aproveitando o gancho, você bate aqui e volta. Intérprete. O sinal de chegar, esse daqui. Ok? Aí tem 2 tipos de ajudar. Na verdade, nem fiz um resumo, eu estou falando praticamente o assunto todo. Você tem esse ajudar, que é mais para apoio. E você tem este ajudar. Esse aqui é ajudar mais para apoio. E esse ajudar aqui. Esses 2 ajudar. Sendo que este é mais para apoio. Tem os 2. Então, nessa configuração de mão aqui, fazendo esse tipo de movimento, nós temos cuidado. Cuidado com a rua, cuidado com, sei lá, no trânsito, cuidado com algum acidente, alguma coisa, no sentido de ter cuidado com alguma coisa, prestar atenção, este. E temos esse cuidado, cuidar de não informar em configuração de barco no peito. Esse cuidar aqui, esse cuidado, é um cuidado de cuidar de uma criança, de cuidar de uma pessoa que está doente. É um cuidar mais afetivo. E o sinal para perigo, vou colocar aqui no nariz. Devagar. Então, aproveitando esse gancho do cuidado aqui, para baixo você tem devagar. Né? Devagar. Aqui, mais uma vez aqui, cuidado. Se você faz essa configuração e faz o mesmo movimento, é organizar. Na vertical, justiça. Com a mão só, fácil. Ou, desculpa, professor, fácil não, certo. Fácil é aqui, é certo. Então, certo, justiça, organizar. Aqui. Sinal de vida. Posso botar aí? Não. Não pode. Por favor, você está me atrapalhando. Ai, meu Deus. O sinal de vida é aqui. Sinal de vida, de viver. Se você coloca no bolso, você tem um salário. Se você faz desta forma, você está colocando dentro de alguma coisa. Ok? Assim, se colocar na cabeça, esse sinal não tem culpa. Bem, outro sinal, respeitar. Respeitar. Respeitar alguém, respeitar uma autoridade. E pode ser também me respeitar. Respeitar a mãe também é muito bom.
Mão em configuração de F. Se você bate aqui, você tem faltar. Faltar alguém. Se é em configuração de T, você tem teimoso. Aqui em F, faltar alguém. E faltar objeto? É o beijo na mão. Faltar comida, faltar emprego, faltar roupa. Ok? Tem esse sinal. Sair, pode significar sair. Pode significar fugir, né? O ladrão fugiu. Pode significar viajar também. De carro ou de ônibus. Porque de avião seria estendendo o sinal de avião. Assim, vai e volta. Então você tem vai e volta. Vai e volta. Quando você volta apoiando aqui na outra mão, significa que foi e voltou para o mesmo lugar. Quando vai e volta, voltou, mas não necessariamente para o mesmo local que estava, de onde saiu. Assim. Então você tem aqui a configuração de dourado, né? Que você tem um dourado aqui, aí você tem essa configuração de dourado. Se você faz 3 vezes no peito, saúde. Então, você tem um saúde, então aqui é doença, ok? Você faz esse movimento no queixo, isso quer dizer ruim. Serve para comida, para pessoa. Na boca, você tem cor, ok? Configuração em X. Para frente, para cima, camarão. De lado, minhoca, o dedo estendido, cobra. Na barriga, você tem verme. Na testa, difícil. Muito difícil. Nossa, muito difícil. Assim, configuração de namorar, né? Você tem essa configuração de namorar. Aqui, amanhã. Pra cima, fácil. Porque eu confundi com certo. É certo, fácil aqui. E você tem o hoje, hoje ou hoje. E agora? E você tem agora o incluir, né? O sinal de incluir que se usa bastante é esse daqui, só que tá havendo uma mudança para esse daqui, que, como diz o senhor, é mais humanizado, né? Eu também acho mais interessante esse aqui. Incluir. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Tem o avaliar, no sentido de prova. Então você tem, né? Prova, avaliar, você tem prova, você tem avaliar e você tem mais um que eu sei, prova. Okay? Aqui, não me meto, né? Você faz isso aqui atrás, não me meto. E para finalizar, não se meta. Bem, o senhor deixou claro aqui também, nessa parte, que todo tipo de comunicação visual é válido para poder dar um entendimento para o surdo do que está acontecendo. Então você pode usar gestos, você pode usar mímica, você pode usar tudo que for possível, da mesma forma como, né, o senhor está ensinando a Libras e está oralizando também. Então é isso aí, professor. Tchau e muito obrigada.